Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar onde vai ser o céu depois que Jesus Cristo voltar. Alguns acreditam que vai ser em outra dimensão. Já alguns acreditam que vai ser no céu, onde Deus habita. E outros acreditam que vai ser aqui na terra, após a transformação que irá de acontecer após a volta de Cristo. Mas qual será a verdade? Essa e outras curiosidades veremos agora nesse vídeo de hoje. Mas antes de continuar, vou te fazer algumas perguntas. Você está preparado? Essa história vai mudar a sua vida. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para você não perder mais nenhum vídeo. Bem-aventurado os mansos, porque herdarão a terra. Mateus 5:5. Logo, nosso lar, por toda a eternidade, será aqui. Mas quando isso vai acontecer? Afinal, nosso planeta é o único lugar no universo que está degradado pelo pecado. Satanás espalha o mal por esse planeta por mais de 6.000 anos. Os profetas Daniel e João atestam que antes que Jesus voltar, um julgamento precisa ser feito no santuário celestial. Daniel 7, versículo 9. Na fase investigativa deste julgamento, Jesus está analisando as ações de todos os seres humanos, desde Adão até os dias de hoje. Elas são as evidências forenses usadas para definir quem aceita a salvação pela fé, quem a rejeitou. Aqui são definidos os santos do Altíssimo, aqueles que persistiram em guardar os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. Apocalipse 14, versículo 12. A fase investigativa está em vigor agora. E quando acontece, o Espírito Santo insiste para que cada coração busque a Deus. Quando todos tiverem sido julgados, Jesus encerra o juízo investigativo. Ele vai executar sua sentença contra os ímpios. Apocalipse 15, versículo 18. O Espírito de Deus deixará de existir com os homens, e a maldade se tornará desenfreada. Paulo diz que só então será de fato revelado o iníquo a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vida. 2 Tessalonicenses 2, versículos 7 e 8. Nesse momento, o engano de Satanás será desmascarado, mas já será tarde demais. As chances estão disponíveis agora, porque depois pode ser tarde. Mateus 24, 30 e 31 diz: Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo com as nuvens do céu, com poder e muita glória. Ele enviará os seus anjos com grande som de trombetas, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma e outra extremidade do céu. Não será arrebatamento secreto ou transmissão ao vivo pela plantão noticiário. Vai ser poderosamente manifestação pessoal e universal do próprio Jesus, como todo o seu exército de anjos, e todo o olho verá. Apocalipse 1, versículo 7. Paulo diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 18, que, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, o próprio Jesus, é ressoada a trombeta de Deus. O próprio Jesus descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Em 1 Coríntios 15, 51, 52, Paulo diz que nem todos dormiremos, transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao redor da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão.
incorruptíveis, e nós seremos transformados. Essa é a glorificação. Os mortos ressuscitam, e os vivos, junto com ele, terão o seu corpo, mente totalmente transformados, livre da morte e do pecado, para viver eternamente em saúde e alegria com Jesus. Você notou que quando Jesus voltar, ele não vai pisar na terra? Ao contrário, ele vai nos levar para encontro nas nuvens. Isso porque a Terra é um planeta degradado pelo pecado e precisa ser purificado. Mas ainda não, Jesus quer que seu julgamento seja revisado antes. Não porque ele errou, mas para que sua justiça seja comprovada. Em Apocalipse 19, 21, João relata que Satanás e seus agentes serão condenados, e os ímpios serão mortos. Então viu um anjo descer do céu, tinha as mãos a chave do abismo e uma grande corrente, e ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que completasse 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto, por pouco tempo. Apocalipse 20, versículo 1 ao 3. De forma figurada, João descreve uma terra totalmente desolada. Todos estarão mortos, exceto Satanás, que será preso à terra por 1000 anos, sem poder enganar a humanidade. Nesse tempo, os salvos estarão no céu, na Nova Jerusalém. Apocalipse 20, versículo 4 e 6. Diz que eles se assentarão em tronos e receberão autoridade para julgar os vivos e os mortos, e os anjos. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 3. Eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Ou seja, os salvos participarão da segunda fase do julgamento de Deus, a fase comprovativa. Analisando os registros celestes, veremos como Jesus julgou cada ser humano, inclusive nós mesmos. Vamos constatar em detalhes a misericórdia de Deus e o trabalho do Espírito Santo para salvar cada homem e mulher, bem como a resposta que cada um deu a essa oferta. Muitas pessoas que não conhecem Jesus, estarão no céu e poderão conhecer pessoalmente a grandeza do seu amor e salvação. Para pessoas limitadas, o amor ilimitado, mas só estarão no céu aqueles que, conforme a luz que tiveram, buscaram fazer o bem. Atos 17, versículo 30. Em Daniel 12, versículo 2, é dito que os que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. O próprio Jesus disse: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz e sairão, os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. João 5, 28, 29. Depois dos 1000 anos, vai começar a terceira fase do juízo, a fase executiva. A Nova Jerusalém vai empreender uma viagem pelo universo. E quando se aproximar da terra desolada, os ímpios ressuscitarão pelo poder da palavra de Deus. João descreve essa cena em Apocalipse 20, versículo 9 ao 11, e 21, versículo 2. Chegou a hora de a terra ser limpa dos pecados. Quando, porém, se completar os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, a fim de reuni-las para a batalha. O número dessa é como a areia do mar. Apocalipse 20, versículos 7 e 8. João detalha ainda mais. Vi um trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugirá a terra e o céu,
não se achou lugar para eles. Vi também os mortos postos de pé diante do trono. Então se abriram os livros, ainda outros livros. Os livros da vida foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se acha escrito nos livros. Apocalipse 20, versículo 11 e 12. Nessa fase, todas as pessoas verão quantas chances de aceitar a salvação foram desprezadas. O Evangelho foi pregado por todo mundo. Pessoas falaram, a Bíblia estava disponível e os livros, e-books, em cursos e em programas de TV, rádio, as igrejas estavam abertas. As redes sociais, as plataformas eram como pedras clamando, mas eles rejeitaram. Mesmo que alguém nunca ouvisse falar de Deus, todos tiveram a chance de fazer o bem. Salomão avisou que Deus há de trazer juízo, todas as obras, até as que estão escondidas, quer seja boas, quer seja más. Eclesiastes 12:14. Naquela hora, todos, bons e maus, salvos e perdidos, reconhecerão que Deus é amor. Filipenses 2, versículo 10-11. Mas Satanás não se dará por vencido e tentará invadir a Nova Jerusalém. Uma vez o anjo caído, e nações se unirão a ele, atacando a cidade santa com toda a força que puderem empregar. Marcharão então pela superfície da terra e assistirão o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre. E a morte e a sepultura foram lançadas para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Apocalipse 20, versículo 9, 10, 14 e 15. O fogo consumidor de Deus destruirá pecado e pecador. E o fim de uma história triste é o recomeço daquilo que Deus sempre planejou para nós. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existia. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como uma noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi a grande voz, vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus, com os homens. Deus habitava com eles, e eles serão o povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Ele enxugará dos olhos todas as lágrimas, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. Apocalipse 21, versículo 1-5. Aqui a nossa história recomeça. Deus vai purificar o nosso mundo com fogo consumidor, destruindo até a mínima mancha de pecado. Pela sua palavra, Ele vai recriar nossa terra, a Nova Jerusalém. Será a nossa capital. Nossa terra renovada será a capital do universo, por toda a eternidade. Durante toda a eternidade, em alegria e satisfação, viveremos na presença visível do nosso Deus. Estudaremos por toda a eternidade, não só os segredos do universo, mas a grandeza e profundidade do amor de Deus, que deu a sua vida para salvar quem não merecia. Esse será o nosso Éden para sempre. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos contemplarão a sua face, e na sua fronte estará o nome dele. O Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Apocalipse 22, versículo 3 e 5. Sim, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra.
que todos nós possamos nos preparar para ver Jesus. A nossa salvação só depende de nós. Aceitamos, pois a vida eterna começa agora. Amém.